paz e bem, refutando a jovem Heloísa Carim, protestante, né? A protestante Heloísa Carim, onde no canal dela no Instagram afirmou que a Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada por Jesus e que os pais da Igreja não eram católicos romanos. Mas com base histórica, ela tem razão? Primeiro, vamos citar a história. O livro aqui, História Antiga Medieval, do historiador José Jobson de Arruda. Veja o que ele diz. A doutrina ensinada por Jesus era universal. O que entendemos pela palavra universal? Católica. Não se dirigia apenas ao povo judeu. Jesus encarregou seus 12 apóstolos de ensinar a todos os homens que ele era o Filho de Deus. Na página seguinte diz: não menos importante foi o trabalho do pescador Pedro, encarregado por Jesus de construir a sua igreja. Que igreja é essa? Pedro levou o cristianismo a Roma, onde se dedicou a converter os humildes, os pobres e os escravos, até que foi preso e crucificado. Espera aí. Se a doutrina de Jesus era universal, católica, e se Jesus encarregou Pedro de fundar sua igreja em Roma, então, pela lógica, quem fundou a igreja católica apostólica romana sobre quem? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui a história, o historiador, né, confirmando isso, né, confirmando que a doutrina de Jesus era universal e que Jesus encarregou Pedro de fundar sua igreja em Roma. Mas aí entra o testemunho dos pais da igreja, como Irineu de Lyon. Antes de tudo, temos também outro livro aqui, ó, Tu és Pedro, né? Do jornalista francês Georges Suffert, não sei assim que pronuncia, né? Contando a história da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Cristo sobre Pedro. Aí vamos lá em Santo Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus. Diz Irineu de Lyon: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, né? Falando sobre a igreja, transmitiram o governo episcopal, né? O que é governo episcopal? Bispo, né? O bispado, né? O Lino que Paulo lembra na carta de Timóteo, Lino teve como sucessor Anacleto, depois dele em terceiro lugar, depois dos apóstolos. Coube o episcopado a Clemente, que virá os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles, e diante dos olhos a tradição, e não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado, né? Pontificado, pontifície, papa, né? Papado, de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes na fé, a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinha recebido dos apóstolos, isto é, a fé no único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Plasmou o homem, provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair do Egito, do povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e seus anjos. Todos os que quiserem
poder aprender desta carta. E este Deus é enunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor da a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior. Então aqui temos na patrística, né, de Irineu de Lyon, contra essa heresia, o testemunho de que a igreja de Roma foram fundada por Pedro e Paulo, né, que transmitiram o episcopado. Temos aqui, né, começando com Mateus 16, 18, onde Cristo, sobre Pedro, edifica a igreja, né? Aí Pedro viaja para Roma e funda ali a igreja. Aí vamos ver aqui na outra carta né, no livro 3, a outra carta de Irineu também contra as heresias. O que ele diz sobre a igreja de Roma? Aqui temos o testemunho de Santo Irineu de Leão. Pedro e Paulo, como também assinalado a fé, pregava aos homens que se resume ao nosso tempo por meio da sucessão dos bispos, pois é um assunto de necessidade, que cada igreja deve concordar com esta igreja, né? A igreja de Roma, fundada por Pedro, né? Instituída por Cristo, em Mateus 16, 18, em virtude de sua autoridade preeminente, isto é, o fiel em toda parte, na medida que a tradição foi preservada continuamente por aqueles que existiram em toda parte. O abençoado apóstolos, então, tendo fundado e construiu a igreja empenhada nas mãos de Lino, o escritório do episcopado. Aqui Irineu de Leão afirmando que a igreja de Roma, fundada por Pedro, tem autoridade sobre todas as igrejas. Aqui é um testemunho, mais um testemunho de Irineu. Aqui Gregório, no livro 3, carta 30, né? Gregório para João, o Papa Gregório. Visto que é manifesto que a sé apostólica é por ordem de Deus constituída sobre todas as igrejas, há entre nossos múltiplos cuidados uma demanda especial por nossa atenção, quando nossa decisão é aguardada com vista à consagração de um bispo. Aqui temos mais um testemunho de Gregório, né? Afirmando que a sé apostólica é por ordem de Deus constituída sobre todas as igrejas. Vamos lá, Mateus 16, 18. Cristo edificou a igreja sobre Pedro. Pedro foi a Roma, fundou a igreja romana. Aqui temos testemunho de Santo Irineu de Leão, né, discípulo de Policarpo, que convivia com os apóstolos, afirmando que a igreja de Roma, a sé apostólica, por ordem de Deus, tem autoridade sobre todas as igrejas, e que todas as igrejas devem concordar com a igreja de Roma. Temos aqui Santo Atanásio, né? Ele que listou os 27 livros do Novo Testamento, junto com os 46 livros do Antigo Testamento, formando o cânon católico. Então, Atanásio foi o primeiro, por assim dizer, a listar ou a criar ou e reconhecer os 27 livros do Novo Testamento. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da igreja, e todo aquele que dela se afastar deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Né? Que mais um pai da igreja, Santo Atanásio, defendendo a tradição da igreja de Roma. Temos aqui também Santo Agostinho de Hipona.
Eu não creria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica contra a autoridade da Igreja Católica, né? Contra a Carta de Mania. Mais um pai da Igreja, Santo Agostinho, defendendo a autoridade da Igreja Católica. Mas quando Santo Agostinho fala de Igreja Católica, ele inclui também a Igreja Católica Romana, né? A Igreja de Roma. Porque Santo Agostinho, ele defende a Catedra de Pedro. Aqui temos aqui, no sermão 44, o trono de São Pedro. Quem está sentado no trono? Reis, imperadores, né? Deus e o apóstolo Pedro e o Papa. Então aqui, no sermão 444 de Santo Agostinho, defendendo a Catedra de Pedro, né? A autoridade, o primado de Pedro, o papado de Pedro, a primazia do bispo de Roma sobre todas as igrejas, a sucessão do bispo de Roma desde São Pedro, a Santa Igreja, aqui, Agostinho falando, a Santa Igreja. Aqui ele está falando a igreja geral, todas as igrejas como uma só, incluindo a Igreja de Roma, a igreja espalhada no Oriente, no Ocidente, né? Todas as igrejas como uma só, na visão do bispo Santo Agostinho, pois aqui ele defende a Catedra de Pedro. A Santa Igreja, que celebra hoje como a pia de devoção o estabelecimento da primeira catedra do apóstolo São Pedro. Observe bem que a fé deve encontrar lugar em nossas almas antes que o silêncio, pois os pontos de fé católica propostos a nosso respeito, longe de serem inúteis para nós, eles são, pelo contrário, sempre para todos fecundos em fruto de salvação. Cristo deu a Pedro as chaves do reino dos céus, o poder divino de atar e desatar. Cristo deu a Pedro as chaves do reino dos céus. E essa chave foi passada aos seus sucessores, que são os papas, né? Mas o apóstolo só recebeu em sua pessoa um privilégio tão admirável e tão pessoal para transmiti-lo, né? Por sucessão, de uma maneira geral, em virtude de sua autoridade, à Igreja de Deus. Igreja de Deus, Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja de Roma, a Igreja do Oriente, a Igreja do Ocidente. Assim, temos razão em olhar o dia em que ele recebeu da própria boca de Cristo sua missão apostólica ou episcopal, né? Ou seja, bispo, né? Episcopal tem relação a bispo, né? Episcopado, bispo de Roma, como aquele em que a catedra lhe foi confiada. Então aqui o Santo Agostinho reconhece a sucessão apostólica do bispo de Roma desde Pedro, né? Reconhece a autoridade do bispo de Roma, que começou com Pedro, que recebeu do próprio Cristo. Além disso, essa catedra não é uma catedra de pestilência, mas de saudável doutrina, né? Aquele que se senta nela chama a fé os futuros crentes, né? Jesus não disse: confirma na fé os teus irmãos. O Papa confirma na fé todos os bispos da igreja. Ele devolve a saúde aos doentes, fornece preceitos àqueles que não o conhecem e impõe aos fiéis uma regra de fé. O ensinamento saído do alto dessa catedra da nossa igreja, uma só, igreja uma só, Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, todas as igrejas no Ocidente e do Oriente reunidas como uma só, incluindo a igreja de Jerusalém, de Antioquia, espalhada por todo o mundo como uma igreja só na visão de Santo Agostinho.
ou seja, da Igreja Católica. Ah, mas não tem romana. Mas na visão de Santo Agostinho, a Igreja Católica aqui é a Igreja de Roma, é a Igreja no Oriente, é a Igreja no Ocidente, é a Igreja em Jerusalém, né? Todas as igrejas como uma só. Ainda não se usava o termo romana, mas aqui o Agostinho está defendendo a Catedra de Pedro. E onde está a Catedra de Pedro? Em Roma. Nós o conhecemos, nós o tiramos dele nossa alegria. Este é o objeto de nossa crença e nossa profissão de fé. Foi nessa catedra que, depois de ter pescado peixes, o bem-aventurado Pedro subiu para pescar pessoas e salvá-las. Santo Agostinho defendendo a catedra de Pedro, a primazia da igreja romana sobre todas as igrejas. Todas as igrejas como uma só, na visão de Santo Agostinho, como na visão de Santo Irineu, né? Como na visão de Santo Inácio de Antioquia, onde ele usa o termo católica. Ah, mas não é romana. Cristo, cadê a palavra romana? Não. Mas na visão dos pais da igreja, a igreja era uma só, incluindo a igreja de Roma. E na visão dos pais da igreja, a igreja de Roma tinha primazia sobre todas as igrejas, como afirmou Irineu, como está afirmando Agostinho, como afirmou lá o Gregório, não é? Aqui, a fé de Pedro, novamente no sermão 451. A fé de Pedro, Pedro e Paulo, o primeiro e o último dos apóstolos, são coroados no mesmo dia. Seus corpos estão em Roma, mas seus nomes estão em toda parte. A fé de Pedro. Meus irmãos caríssimos, escutemos o pescador que se tornou príncipe dos apóstolos, pela resposta que sua fé lhe ditou. Ele mereceu se tornar o porteiro do reino dos céus. Ele recebeu o poder de atar e desatar, porque apesar das suas aparências, ele reconheceu em Jesus a grandeza divina. Primeiro e último dos apóstolos são coroados no mesmo dia. Celebramos então o nascimento no céu do primeiro e do último dos santos apóstolos. Vocês compreenderam? Estou certo disso que eu acabo de dizer, mas porque vocês compreenderam isso seja um motivo para nos calarmos, porque vocês cumpriram hoje com o dever de vocês, teríamos o direito de permanecermos desocupados? Pedro foi então o primeiro dos apóstolos e Paulo foi o último. O Deus que os santificou ambos, ao chamá-los da mesma forma, os coroou depois de seu martírio, pois ele é o primeiro e o último. Aqui mais uma vez Santo Irineu defendendo a catedra de Pedro, né? A primazia de Pedro. Os corpos de Pedro e de Paulo estão em Roma, mas os seus ensinamentos estão em toda parte. Ambos escolheram a cidade de Roma para morar, a capital do mundo romano. Pedro para exercer lá a primazia apostólica. O que é a primazia apostólica? Né? É o primado, a autoridade apostólica de Pedro e de seus sucessores, os papas, sobre toda os apóstolos, sobre toda a igreja, sobre todos os bispos, e Paulo para cumprir nela o ofício de doutor das nações. Em Roma, eles estabeleceram somente seus corpos, né? Seus méritos eles os espalharam por toda a parte, como cantamos agora há pouco. Então temos aqui Santo Agostinho, né, na carta 53, é Santo Agostinho. Pois se a sucessão linear dos bispos for levado em conta, com quanto mais certeza e benefício para a igreja contaremos até chegarmos ao próprio Pedro, a quem, como figura de toda a igreja, o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores
em continuidade ininterrupta foram estes: Clemente, Anacleto, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telesforos, Ignus, Anicetus, Pio, Soter, Eletéreos, Victor, Zefirinus, Calisto, Urbanos, Pontianos, Anterus, Fabianos, Cornélio, Lúcio, Estanfanos, Xisto, Dionísio. Então, que ele traz a lista de sucessão dos bispos de Roma desde Pedro. Dámaso, né, o grande Papa Dámaso, que criou a Bíblia, a primeira Bíblia, ou seja, foi Dámaso e São Jerônimo, né? Aqui, cujo sucessor atual bispo Anastácio, nesta ordem de sucessão não se encontra nenhum bispo donatista. Então aqui Agostinho na carta 53 confirmando aqui sobre Inácio de Antioquia. Quando Inácio de Antioquia usa o termo Igreja Católica do grego católicos, né, para todos o universal, em sua carta aos Esmirnenses, cerca de 107 DC, ele se refere à totalidade e à unidade da verdadeira Igreja de Cristo, não a uma mera coleção de congregações separadas ou de uma denominação específica no sentido moderno. O significado pretendido por Nasser de uma igreja que é universal, abrange todos os povos, e culturas, em oposição aos grupos cismáticos heréticos que separavam da comunhão maior. Possui totalidade de fé, contém todo o depósito de fé e dos sacramentos deixado por Cristo pelos apóstolos, em contraste com as seitas heréticas que selecionavam em acreditar. É a unidade em torno do bispo. Inácio enfatiza a importância da unidade em torno da autoridade do bispo, dos presbíteros e dos diáconos como um elo visível da comunhão eclesial. A frase exata é: onde quer que Jesus Cristo esteja ali está a Igreja Católica. Olha que muitos anos depois de Santo Irineu, que Santo Irineu afirmando que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro e Paulo, né? E que a Igreja Romana tem primazia e autoridade sobre todas as igrejas, e que todas as igrejas devem se concordar com a Igreja de Roma. É a Igreja verdadeira, o termo foi usado para distinguir a comunidade cristã autêntica e unificada das facções dissidentes que estavam surgindo na época. Portanto, Inácio não via a Igreja Católica como uma das muitas igrejas, mas sim como uma única igreja universal e indivisível, estabelecida por Cristo, na qual todas as comunidades locais, como a de Esmirna, participavam plenamente ao permanecer unidos na fé e na comunhão. Então, Inácio de Antioquia, usando o termo católica, ele via a igreja como uma só, né? A igreja verdadeira, mesmo que não se usasse ainda o termo romano. Temos aqui Cirilo de Jerusalém. Então, a maioria dos apologetas protestantes, né? Lucas Banzoli e tantos outros por aí, João Oliveira, agora a Heloísa Carim, né, afirmando que Jesus não fundou a Igreja Católica, né? Sendo que historiadores, né? Que a maioria dos historiadores afirma que Jesus fundou a Igreja Católica sobre Pedro. Isso é confirmado pelos pais da Igreja, como Irineu, Santo Agostinho, Cipriano, Gregório, entre outros, né?
afirmam que a Igreja a Católica Romana foi fundada por Constantino, né? Sendo que não é verdade, porque antes de Constantino, os pais da Igreja afirmam que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana sobre Pedro, mesmo que naquela época não se usasse o termo católico. E a Heloísa Karim, eu fui tentar conversar com ela lá na conta dela no Instagram, ela me bloqueou e excluiu a conta, né? Não tem argumento, né? É gente que não tem argumento. Aprendeu com o que o pastor falou, é gente que não fez faculdade de teologia, não fez faculdade de história. Então não tem argumento para debater, né? E ela afirmou que a Igreja Romana, que Cristo não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, mas não é isso que os pais da Igreja afirmam, né? Desde Irineu, Atanásio, Agostinho, né? E ela afirmou que os pais da Igreja não eram católicos romanos, sendo que a maioria dos pais da Igreja eles defendem e ensinam em suas obras, como Agostinho, Cirílio, Efraim, Cipriano, Basílio, Santo Irineu, né? Por exemplo, se a gente pegar Irineu de Lyon e Gregório e Agostinho, eles defendem a primazia do bispo de Roma sobre todas as igrejas, né? Defende a primazia, o primado de Pedro sobre todos os apóstolos, defende que Pedro foi escolhido, que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, né? Os pais da igreja e os historiadores, né? Então, pegar Irineu, Agostinho e Cipriano, eles defendem a primazia apostólica, né, de Pedro e dos bispos de Roma sobre todas as igrejas, sobre todos os cristãos. Irineu de Lyon, né, Agostinho defendendo a catedra de Pedro. Aí se pegarmos Cirilo de Jerusalém e Agostinho e Basílio, eles vão ensinar e defender a transubstanciação, né? Como a Igreja Católica até hoje prega, né? O que é a transubstanciação? Que na hora da consagração, o pão e vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Aqui vemos Cirilo, a carta de Cirilo, né, de Jerusalém, mistagógicas, ensinando a dogma e a doutrina da transubstanciação. Se pegarmos Orígenes e Santo Agostinho, em suas obras, como nos seus sermãos, né, e na Cidade de Deus, volume 2, Santo Agostinho testemunhando a intercessão dos santos, dos mártires, né? Ele conta ali que até que uma mulher estava doente, que orou sobre os restos mortais de Santo Estevão e teve uma cura, né? E que demônios foram expulsos pela intercessão de Santo Estevão. Santo Agostinho, que testemunhou a intercessão, milagres com a ajuda dos santos que já morreram. Orígenes, quando vai defender e ensinar a intercessão dos santos, ele cita o livro de Macabeus, que está ali na Septuaginta e no Antigo Testamento Católico, que está na Bíblia Católica, né? Onde Macabeus, no livro de Macabeus, ensina que Jeremias, o profeta Jeremias, já lá morto, né, que está no céu, ora pelo povo na terra. Não tão diferente, as escrituras ensinam que os anjos lá no céu intercedem pelo povo na terra, como no livro de Zacarias, que o anjo intercede pelo povo de Israel, né? Ora pelo povo de Israel. Então, assim como Irineu de Lyon, Agostinho defende a Catedra de Pedro,
a primazia da Igreja de Roma sobre todas as igrejas, a sucessão apostólica, a sucessão dos bispos de Roma desde Pedro, né? Cirilo de Jerusalém defende a transubstanciação, né? Agostinho defende a intercessão dos santos, Orígenes defende e ensina a intercessão dos santos, Efraim e João Damasceno ensina e defende a assunção de Maria aos céus. Aí eu me pergunto, como que os pais da igreja não eram católico apostólico romano? Se tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana hoje ensina no seu catecismo, nos seus documentos, na sua história, era defendido pelos pais da Igreja. Assim como o pão e o vinho da Eucaristia antes da Santa Epiclese, da Adorável Trindade, eram simplesmente pão e vinho, mas depois da Epíclese, o pão se torna corpo de Cristo e o vinho sangue de Cristo. Da mesma maneira, esses alimentos que pertencem à pompa de Satanás, pois sua própria natureza simples torna-se pela invocação dos demônios impuros, né? Aqui ele estava falando sobre o culto do diabo e, ao mesmo tempo, ele estava falando da transubstanciação, né? O São Cirilo. Se a gente pega também ali pegar Santo Agostinho, eu não. Santo Agostinho também vai ali defender a Eucaristia, né? O corpo e o sangue de Cristo, né? Não, aqui não. Aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho. Deixa eu ver se é aqui que ele fala. Este pão, então, que vocês veem sobre o altar, uma vez santificado pela palavra de Deus, é o que os sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana fazem, né? Consagram o pão e vinho e se torna o corpo e o sangue de Cristo. Aí Santo Agostinho dizendo, este pão, então, que vocês veem sobre o altar, uma vez santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Esse cálice, ou melhor, o que contém este cálice, uma vez santificado também pela palavra de Deus, é o sangue de Cristo. E Cristo, nosso Senhor, quis com isso propor a nossa veneração, seu próprio corpo e o sangue que ele derramou ao nosso favor para a remissão dos pecados. Aqui, assim, ele mostrou o significado desse sacramento recebido na mesa do Senhor, embora sendo muitos formados um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão, né? Aqui, assim como Cirilo de Jerusalém, Santo Agostinho também vai defender a Eucaristia e a transubstanciação. Todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor, diz os apóstolos. Deixa eu ver se aqui. Aqui, no sermão 272 de Santo Agostinho. O sacramento do corpo e do sangue de Cristo. O que vemos nesse momento sobre o altar? Vocês já viram na última noite. Mas o que é isto? O que isto significa? Que grande e misterioso ensinamento ele contém. Isto ainda não lhe dissemos. O que vocês veem, então? Um pão e um cálice, né? Ou seja,
antes da consagração é um pão e um cálice. Os próprios olhos de vocês não são a garantia disso. Mas já que a fé de vocês pede para ser instruída, este pão é o corpo de Cristo, e o vinho está nesse cálice é seu sangue. Esta é a verdade, em poucas palavras, isto é o suficiente para a fé. A fé, no entanto, deseja compreender, pois um profeta disse: não acreditareis, não compreendeis. Aqui, Santo Agostinho, assim como Cirilo, defendendo a Eucaristia e a transubstanciação. No sermão 286, a glória dos santos mártires para a festa dos santos Gervásio e Protásio, mártires